Olá, o TCE na TV está no ar. Confira os destaques de hoje. Corte de Contas sergipana promove capacitação para o corpo técnico do órgão sobre auditoria governamental. Preocupação mundial. Servidores participam de palestra na sede do TCE sobre o coronavírus. Fortalecimento dos laços. Presidente da OAB Sergipe visita o Tribunal de Contas de Sergipe e reforça a parceria entre os órgãos na gestão do conselheiro Luiz Augusto Ribeiro. Contas públicas. Mais de 150 processos são julgados pelos conselheiros do TCE nas sessões das câmaras e do Pleno desta semana. E ainda, TCE 50 anos. No quadro Entrevista, o repórter Carlos França conversa sobre as 5 décadas do órgão de fiscalização e controle do Estado, com o conselheiro decano Carlos Alberto Sobral de Souza. Fique com a gente, a revista eletrônica da Corte de Contas dos Sergipanos já começou. E a gente começa esta edição com a cobertura completa da capacitação promovida pelo Tribunal de Contas de Sergipe sobre auditoria governamental. O público-alvo foi o corpo técnico do órgão. Veja na reportagem de Juliane Balbino e Mica Neto. A palestra foi promovida por meio da Escola de Contas do TCE e proferida pelo auditor de controle externo do Tribunal de Contas de São Paulo, Jorge de Carvalho. Durante pouco mais de 3 horas, os servidores do corpo técnico do TCE puderam tirar dúvidas e conhecer ainda mais sobre o processo metodológico de auditoria governamental e a teoria da auditoria, de acordo com as normas brasileiras de auditoria do setor público, as NBASP. O foco é elevar ainda mais a qualidade do serviço prestado. A auditoria no setor público tem que ser um processo estruturado. Ela tem vários componentes e princípios que devem ser observados para que se consiga produzir um produto de qualidade e que tenha reflexo efetivo na vida da população. Afinal de contas, o grande desafio do controle externo hoje não é apenas ser um agente de fiscalização da regular, salutar utilização dos recursos públicos, mas principalmente contribuir para a boa governança da administração. Quem atua no controle externo classificou o empenho do TCE como a consolidação de um novo tempo no que diz respeito à auditoria. Nós estamos numa nova época de auditoria, numa nova maneira de olhar para a auditoria, e esse é um momento de transformação. Acho que a presidência do tribunal, ao trazer um tema tão relevante, né, diante das normas e das normas que nós aprovamos agora recentemente, começamos a colocar para os nossos analistas uma melhor forma de encararmos essa nova realidade, né? E eu acho que incentivar essa participação, treinamentos intensivos e maciços na área de auditoria sobre essa nova visão, eu acho que vai só engrandecer os trabalhos que são realizados pela atividade fim do Tribunal de Contas. É um curso que vem para demonstrar, né, e para mostrar à sociedade que o tribunal está com essa atento às mudanças nacionais e internacionais com relação às normas de auditoria. A palestra abriu as comemorações pelos 50 anos do Tribunal de Contas de Sergipe, celebrados no próximo mês. Em março, do dia 25 ao 27, teremos aqui o Congresso dos 50 anos do Tribunal e teremos, dentre as temáticas a serem abordadas aí, a parte específica aí dos avanços tecnológicos, aí, os impactos dos avanços tecnológicos na área de auditoria. Entendeu? Nós trataremos também os impactos do direito administrativo sancionador aí, nesse processo de responsabilização dos agentes públicos que prestam conta aos tribunais de contas. Então, teremos grandes nomes que integrarão essa programação, dentre eles o professor Carlos Aires Brito, que acabou de confirmar a participação há pouco, o professor Valdeci Pascoal, o professor Júlio Marcelo, a professora Doris Coutinho, a professora Luciane Pereira. Então, assim, são grandes nomes dentro do circuito e fora do circuito do controle externo. E por falar em capacitação, os servidores do TCE participaram de palestra na sede do órgão sobre o coronavírus. Confira. Servidores de diversos setores assistiram à palestra Coronavírus, o que é preciso saber.
Atualmente, o Covid-19, como é chamado o novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde, já causou mais de 1.300 mortes na China e tem preocupado o mundo. A médica infectologista e professora de doenças infecciosas do Departamento de Medicina e da Pós-Graduação da UFS, Ângela Maria da Silva, falou sobre os cuidados a serem tomados e destacou a prevenção como o melhor caminho. A palestra foi uma iniciativa da Coordenadoria de Serviço Médico e Odontológico do TCE. Para mim, de tudo mais importante, chama-se a prevenção. E, acima de tudo, a informação. A todos que estavam, por exemplo, vocês veem na televisão, mas é de maneira dita pela imprensa. É diferente de uma profissional respeitada, de muita experiência, mais de 40 anos de formado, que de maneira prática e objetiva falou sobre o coronavírus. Ao final da palestra, todos os servidores puderam fazer perguntas e esclarecer dúvidas a respeito do vírus. Essa interação entre o palestrante e a plateia é fundamental. Todo mundo tirou as dúvidas que tinha a respeito do coronavírus. Então todos saíram bem informados e já sabem comunicar aos seus amigos, aos seus colegas, aos familiares, como se proceder diante do coronavírus. E, para a nossa felicidade, na América Latina não tem nenhum caso. Tem suspeito, 11 casos, mas nenhum confirmado. Então, não existe o vírus circulando no Brasil. E o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Sergipe, visitou esta semana o Tribunal de Contas do Estado. Na oportunidade, Inácio Kraus anunciou o reforço da parceria entre os órgãos durante a gestão do presidente do TCE, conselheiro Luiz Augusto Ribeiro. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Sergipe, Inácio Kraus, foi recebido pelo presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Luiz Augusto Ribeiro. Os laços estão cada vez mais afinados, mais estreitos, mais apertados entre o Tribunal de Contas do Estado e a OAB, até porque muitos advogados trabalham e fazem parte aqui do Tribunal de Contas. Durante a visita de cortesia, Inácio Kraus, que estava acompanhado de outros representantes da Ordem, parabenizou o presidente pela posse ocorrida no início do ano, apresentou algumas demandas da categoria e renovou o desejo de parceria entre as duas instituições. Nessa gestão, nosso pleito principal, que será estudado tanto pelo Tribunal de Contas como pela OAB, é um nicho especial para a advocacia de só os advogados atuarem nos processos aqui tramitados no Tribunal de Contas do Estado. Isso é um estudo que será levado ao Conselho Federal e, posteriormente, ao Congresso Nacional. A seguir, a gente traz o balanço dos processos julgados esta semana pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, conselheiro decano do TCE, Carlos Alberto Sobral, fala sobre os 50 anos da Corte de Contas dos Sergipanos. É depois do intervalo. A gente volta já. O TCE na TV já está de volta. E agora para informar que mais de 150 processos foram julgados esta semana pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. Acompanhe. Na primeira Câmara, o colegiado julgou 52 processos. Na pauta, aposentadorias, transferências para reserva e pensões previdenciárias. Na segunda Câmara, 68 processos foram julgados, entre inspeção, aposentadorias, transferências para reserva, pensões previdenciárias e revisão de aposentadorias. Na sessão plenária, o colegiado julgou 39 processos e 5 protocolos. Dentre contas anuais da Prefeitura de Nossa Senhora Aparecida, do exercício 2013, consideradas regulares com ressalvas, contas anuais da Câmara Municipal de São Domingos, do exercício de 2017, julgadas regulares, além de denúncias, rescisórias, recursos de reconsideração, prestação de contas, termo de ajustamento, medida cautelar, manifestações, ofícios e representações. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado. Em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços.
E 2020 é especial para o Tribunal de Contas de Sergipe. É quando o órgão de fiscalização e controle dos sergipanos completa 50 anos. E hoje, no quadro Entrevista, o repórter Carlos França conversa sobre a trajetória do TCE nessas 5 décadas com o conselheiro decano Carlos Alberto Sobral. Acompanhe. O ano de 2020 está começando e 2020 significa dizer o ano do cinquentenário do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Sobre a importância desses 50 anos, nós vamos falar agora com o conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza, o decano dos conselheiros do Tribunal, do TCE. Doutor Carlos Alberto, eu gostaria de saber do senhor o seguinte: qual a importância da criação do Tribunal de Contas para o Estado de Sergipe? Não há órgão mais importante para a pública administração do que aquele que controla externamente as contas públicas. Serve ele de ligação entre a sociedade e o Estado. Serve ele de fiscal e orientador na boa execução dos orçamentos do Estado. Tudo isso em prol de quem? Da população, para que ela veja os seus recursos decorrendo de tributos pagos bem aplicados. Essa a grandeza e a importância de um Tribunal de Contas. No caso de Sergipe também. E nesses 50 anos, como o senhor analisa que o nosso tribunal se comportou? Acredito que o tribunal tem um comportamento ético de qualidade e tem norteado suas decisões no interesse público, não para atender interesses pessoais ou particulares de quem quer que seja. É também uma grandeza fazer parte dessa instituição que dá essa segurança ao jurisdicionado quando ele tem a certeza que o recurso do erário está sendo bem fiscalizado e aplicado. O senhor não começou aqui como conselheiro? Não, eu comecei como auditor em 1985. Eu cheguei a conselheiro em fevereiro de 86. E são 35 anos de Tribunal de Contas. É uma vida, é uma geração, não são quase 4 gerações aqui nesta casa, o que me dá muita satisfação e honra. Doutor Carlos Alberto, antes dos tribunais de contas, ou antes, vamos supor, do TCE Sergipe, como é que se faziam, como é que se analisavam as contas, se julgavam essas contas? Antes dos tribunais de contas não havia controle das contas públicas. O gestor arrecadava e gastava como queria e bem entendia, sem prestar contas a ninguém, a não ser uma prestação de contas muito frágil e muito fugaz ao Poder Legislativo. Que ele podia, digamos, entre aspas, controlar. Sim, ele se autocontrolava, porque o Legislativo não tinha a estrutura própria para fiscalizar as contas públicas. Consequentemente, não se pode imaginar esse país sem os tribunais de contas. Não, porque os tribunais de contas fazem parte do Poder Legislativo, a quem compete fiscalizar a execução orçamentária e, por delegação, os tribunais de contas exercem essa função com qualidade em todo esse país. Nós estamos completando 50 anos. O senhor falou que já está há 4 décadas aqui. O que o senhor acha? Houve algum desenvolvimento, alguma melhora, ou fica sempre naquela história realmente de ser o mesmo Tribunal de Contas? Não. A Constituição de 86, federal, deu aos tribunais de contas um poder de ação muito mais eficaz e atuante. Só você auditar e decidir liminarmente sobre questões de fundamentais importantes para a boa aplicação dos recursos públicos é um ganho para a sociedade e para o controle das contas públicas. Quando os tribunais foram criados, o conselheiro tinha que se aposentar aos 70 anos. Um homem com 70 anos hoje é um homem muito novo. Hoje ele só se aposenta aos 75. Eu acredito que a compulsoriedade aos 75 é de muita importância, porque o homem com 70 anos, 73, 74, 75, tem toda a vitalidade intelectual necessária para bem exercer sua função. Quer dizer, então, no entendimento do senhor, doutor Carlos Alberto, qualquer comemoração que se faça para comemorar 50 anos do Tribunal de Contas é muito importante. Claro, mostrar à sociedade a importância desta casa, não só em Sergipe, no Brasil inteiro. Eventuais equívocos existem em toda a instituição, existe no Judiciário, no Poder Executivo, no Poder Legislativo, no Ministério Público, mas a instituição Tribunal de Contas deve ser cada vez mais
respeitada, conceituada e se impor por sua qualidade no controle das contas públicas. Só para a gente terminar, Dr. Carlos Alberto, o senhor já exerceu a presidência aqui desse tribunal quantas vezes? 3 vezes fui presidente full time, como se diz, e parcialmente uma vez mais. Muito obrigado, Dr. Carlos Alberto. Parabéns pelos 50 anos do tribunal, né? Vamos a isso. Vamos a isso. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro. Eu espero você!